Nesse vídeo aqui eu quero te convidar a ter um tempo devocional aqui junto comigo. A gente vai refletir a respeito de alguns trechos da Bíblia, mas principalmente a respeito de uma mensagem, né? Uma frase que nos aponta para algo, uma característica de Deus que com certeza vai trazer respostas ao seu coração, assim como trouxe para o meu coração. E é muito interessante porque essa reflexão, por mais simples que ela seja, ela é realmente transformadora. E por que eu falo isso? Porque muitas vezes a gente foca muito no contexto, naquilo que é teológico, nos ensinamentos que são mais profundos, e isso é extremamente valioso, porém aquilo que é básico e fundamental acaba passando desapercebido, mas exatamente por conta de ser básico e fundamental que precisa ser uma verdade enraizada em nossos corações, e é por conta disso que essas verdades elas precisam ser lembradas constantemente e diariamente. E eu falo que é muito interessante para mim parar para pensar nessa base, nesse fundamento, porque com responsabilidades ministeriais, como um evangelista da palavra de Deus, como alguém que prega a palavra de Deus, muitas vezes eu acabo me vendo num ciclo de realmente de aprofundamento, de estudo, e às vezes essas bases, isso que é fundamento, acaba ficando um pouco de lado, né? Parece que por ser simples demais não precisa ser lembrado, mas é aí que a gente acaba caindo no engano e nós precisamos retomar aquilo que é simples também, porque é o fundamento da nossa vida espiritual. E é interessante porque eu estou atualmente lendo a Bíblia junto com o meu irmão. Então a gente vem lendo alguns livros ao longo dos últimos meses e atualmente a gente está lendo o livro de Daniel. E Daniel, né, um profeta maior, um livro que traz para a gente ali, claro, a história, né, de Daniel em alguns momentos, mas que também traz muitas profecias do que iria acontecer. E aí quando eu leio com meu irmão, que tem 12 anos de idade, um adolescente, né, pré-adolescente, eu tenho a responsabilidade de transformar a leitura em uma explicação simples o suficiente para que ele consiga entender o que está sendo escrito. Então talvez eu não vou entrar num aprofundamento teológico, cultural, tão profundo, sabe, para que ele realmente consiga compreender. Mas eu vou ter que focar no que é básico, no que é simples, nos fundamentos, para que ele entenda a essência da história e para que ele entenda também o que Deus está querendo comunicar, né? Quais são as características de Deus, onde Deus está presente no texto. E a gente vem fazendo essa leitura e hoje a gente leu Daniel capítulo de número 8. O texto em si ele tem o seguinte título, né? A visão sobre um carneiro e um bode. Esse é um capítulo que basicamente acontece ali ainda durante o reinado de Belsazar, né, que é filho de Nabucodonosor. É um capítulo que antecede o capítulo de número 6, que é aquele que Daniel ele é lançado na cova dos leões, porque aquela passagem específica ela acontece já no reinado de Dário, né, já ali após a invasão e a queda da Babilônia. Então esse é um capítulo de número que vem antes. E ele fala pra gente a respeito aqui novamente de reinos que iriam vir e se estabelecer sobre a terra, apontando aqui inclusive para os medos, para os persas, fala sobre a Grécia, né? Inclusive tem essa característica no animal. E quando a gente para ver, capítulos anteriores também nos apontam essa mesma coisa. Então, ó, esse daqui é o capítulo de número 8. Só que o capítulo de número 7 fala pra gente sobre o sonho, sobre 4 animais, que também aponta para esses reinados que iriam vir sobre a terra, né? Então a gente tem a Babilônia, a gente tem os medo-persas, a gente tem os gregos e os romanos. E aí quando a gente volta lá para o início do livro, em Daniel, capítulo de número 2, a gente tem aqui, Daniel interpreta o sonho de Nabucodonosor, que é aquele sonho onde ele vê uma estátua constituída de diferentes partes que também aponta para o império da Babilônia, dos medo-persas, dos gregos e dos romanos. E aí sempre no final se vê algo maior que destrói essa estátua, ou que é mais forte que os animais, que é o reino de Deus. E é onde está a grande reflexão, que é algo simples, básico, mas que a gente tem que sempre se lembrar. Daniel, ele não sabia do que iria acontecer, a constituição e o estabelecimento desses reinos não tinha se findado, era algo futuro, é por isso que ele é um profeta, né? Ele está realmente vendo o que iria acontecer, Deus está antecipando ele a respeito do que viria, e é muito interessante porque o básico, o fundamental aqui é a gente se lembrar que Deus ele é atemporal, né? Ele não está preso ao tempo. Eu sempre gosto de dizer que Deus ele caminha sobre a linha do tempo, então ele não fica preso no hoje. Ele é o Deus do ontem, do hoje e do amanhã. Ele é o Deus do início e do fim, né? Ele é o Deus que sabe de todas as coisas. Ele é onipresente, onipotente, onisciente. Ele sabe de todas as coisas, está em todos os lugares e tem poder para fazer aquilo que bem
entender. Eu sei que isso parece básico, fundamental, mas é realmente algo que precisa ser lembrado, porque a gente entra na nossa rotina, nos nossos pensamentos do dia a dia, e muitas vezes a gente se esquece de quem Deus é. Às vezes a gente acaba colocando Deus num quadrado, num cercado de limitações por conta das nossas próprias limitações, né? Então, não é porque eu sou um ser limitado que Deus é um ser limitado, muito pelo contrário, né? Ele é Deus soberano, ele está à frente de todas as coisas, ele sabe de todas as coisas, e aqui, nesses trechos do livro de Daniel, a gente só confirma isso. Esses acontecimentos nem tinham acontecido e Deus já mostrava para Daniel através de sonhos, de revelações, quais seriam os reinados que iriam reinar, o que nos mostra, inclusive, que Deus nunca perde o controle de nenhuma situação. Pode parecer para o povo de Israel nessa época que talvez Deus tinha perdido o controle, Deus tinha sido derrotado, mas na verdade Deus sabia com antecedência tudo aquilo que iria acontecer. Um exemplo disso no Novo Testamento é Jesus Cristo, quando vai ali para o Getsemane, no seu momento que antecede a traição, ele vai para aquele lugar porque sabia que Judas iria encontrá-lo ali e dessa forma se antecipa, vai à frente, fala: quem vocês procuram? Sou eu, estou aqui, se entrega por conta própria, já sabendo que seria morto na cruz, mas no final ressuscitar. Então, a mensagem que veio ao meu coração, que eu compartilhei com meu irmão de maneira muito simples, que eu quero compartilhar ao seu coração é exatamente essa. Deus sabe de todas as coisas, não existe nada que pode surpreender a Deus e ele sempre vai encontrar vitória no final. O Deus do ontem, o Deus do hoje e o Deus do amanhã. O Deus do início e o Deus do fim. Que você possa reservar um tempo aí na sua casa, se você quiser, leia Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8, para você ver como Deus realmente já mostrava para Daniel o que iria acontecer e dessa forma avive a sua fé de maneira verdadeira. E agora eu oro em nome de Jesus Cristo para que o Espírito Santo traga paz ao seu coração, porque talvez você tenha se desconectado dessa verdade, talvez você está passando por tantos problemas, dificuldades na vida que você às vezes se esquece quem Deus verdadeiramente é. Então, que essa paz, que essa tranquilidade possa vir reinar sobre a sua vida e sobre o seu espírito nesse momento e que o Deus soberano possa te trazer as respostas que você precisa nesse momento, nesse tempo que você está vivendo. Assim eu oro e eu declaro em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo aqui com mais uma pessoa. Se você foi abençoado de alguma forma através dessa simples reflexão, deixe o seu comentário aqui abaixo. E não se esqueça, claro, de realizar a sua inscrição aqui no nosso canal no YouTube. Aqui na descrição do vídeo também eu vou deixar o link da nossa Bíblia de Estudos Profetas da Bíblia. Então, se você quiser estudar o livro de Daniel e, claro, os livros dos profetas do Antigo Testamento, né? A gente tem ali Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, até Malaquias. Se você quer estudar esses livros dos profetas do Antigo Testamento, eu vou deixar aqui o link de uma Bíblia de estudo online, tá? Um material super desenvolvido e acessível para você que deseja se aprofundar nesse estudo teológico, tá bom? Deus te abençoe, a gente se vê aqui no nosso próximo vídeo no canal Douglas Pereira. Até mais.